E muitas das promessas de Deus para a sua vida já poderiam ter se cumprido há muito tempo. Mas você ainda nem começou. É como se Deus dissesse, antes de você nascer, um pouquinho de microfonia, que você iria ser dono de uma enorme plantação, farta, riquíssima, virtuosa, que ia transformar o lugar onde você nasceu, que ia transformar a vida das pessoas ao redor. E no céu, isso é o propósito da sua vida. É o que resume o motivo pelo qual você nasceu. Mas no meio do plano de Deus, vou só esperar. Agora está parecendo um culto intergaláctico. Daqui a um tempo a gente vai transmitir aí para os outros planetas também, mas por enquanto é só aqui mesmo. E no plano de Deus, para você chegar a viver esse propósito, tem um cronograma. Você não nasceu já no contexto do propósito que Ele tem para você. Você nasceu totalmente fora. Mas Ele está contando. Os intercessores comecem a orar. Que essas interferências, elas não são naturais, tá? No plano de Deus, você nasceu totalmente fora do contexto do propósito que Ele tem para a sua vida. Mas Ele está contando que na tua conversão você vai começar a ter vida de oração. E aí na tua vida de oração você vai começar a entender que a tua vida não se resume à forma como você foi criado, os exemplos que você recebeu na infância, as marcas que você carrega, ou a expectativa dos seus pais a seu respeito. Porque muito daquilo que a gente projeta para a nossa vida foi construído quando a gente era criança, a gente tentando adivinhar o que nossos pais esperavam da gente, sim ou não? E quando você era criança você pensou, eu vou fazer de tudo para o meu pai ter orgulho de mim, para minha mãe ter orgulho de mim. E aí, baseado nisso, você foi tentando ver qual talento você tinha, qual propósito, qual vocação, e você foi escolhendo sua profissão, e assim você foi tomando decisões na sua vida que te levaram para um determinado rumo, sim ou não? Mas no plano original de Deus, Ele acredita que o dia que você teve um encontro poderoso, você pisou no Santo dos Santos, você falou assim, Deus, eu nasci de novo, e agora a expectativa que eu tenho que suprir é a tua. O Senhor é o meu Pai Celestial, o Senhor é El Shaddai, o Senhor é Pai e Mãe, o Senhor é um Deus que amamenta, o Senhor me regenerou, o Senhor me justificou, agora eu quero viver para Ti, o Senhor vai me fazer entender os meus verdadeiros dons que talvez nem meus pais percebiam, o Senhor vai lapidar meu caráter, me dar bons exemplos que talvez eu não tive, e eu quero gastar tempo na Tua presença, eu quero conhecer a Palavra de Deus, eu quero ser especialista nisso aqui. O Senhor deixou isso escrito para mim. Eu preciso ler tudo, eu preciso dominar isso aqui. E aí no plano de Deus, você está ali anos estudando como quem está preparando a terra. E num determinado momento Ele te fala qual é a semente que você vai plantar. Talvez essa semente ela venha até sobrenaturalmente nas tuas mãos durante um momento de oração. Olha a história que Deus criou no plano dele. Aí você vai receber essa semente, uma visão, você vai começar a preparar a terra, você vai plantar essa semente, vai cuidar, você sabe que semeaduras tem tempo, né? Você põe a sementinha até aquilo virar uma árvore. Paciência, cuidado com a terra. Não é por acaso que Jesus usou o exemplo da semeadura para falar do Evangelho. E aí cresce uma árvore, cresce 2, cresce 10, cresce 100. E aquela árvore dá um fruto que produz um remédio que é inédito, que cura uma doença que a humanidade toda precisa. E talvez você só ouviu assim, não, você vai ser uma pessoa que vai trazer solução para multidões, você vai curar uma multidão. E você falou, é impossível. Mas Deus está esperando você começar do começo.
E aí de repente você está com 50 anos na cara e não começou ainda nem a orar, nem a entender o que é nascer de novo. Você ainda está tentando satisfazer o desejo dos seus pais. Você ainda está tentando carregar um legado humano. Você ainda está repetindo a história dos seus familiares. Quando que você vai parar e falar assim: Deus, me ajuda, eu tenho pouco tempo de vida para fazer tudo que estava planejado para mim, mas se eu me entregar hoje, eu creio que tudo vai acontecer. Só que todo propósito que você começa com Deus, você para. Toda vez que você fala, agora eu vou ter um tempo de intimidade com Deus todo dia, você desiste. Não, eu não vou pecar mais. Mas aí durante a semana, você fica tão desconectado. Você vive, sabe aquele crente de domingo, que vai no culto, tem uma experiência com Deus, sai crentinho, dura 15 minutos. Na volta para casa, já briga com alguém no trânsito. Aí Deus fala, quando será que eu vou começar meu plano? Ele ainda nem descobriu que semente que é. Ele ainda nem começou a orar. É um exemplo, tá, gente? Só para você entender que talvez o que você está vivendo hoje não tem nada a ver com o que Deus planejou em sua vida. E eu vou dar um exemplo rápido. Eu me converti aos 16 anos e desde criança eu cantava. E o dom mais nítido que todo mundo achava era a voz, porque pequenininha, 3 aninhos eu já cantava. E nasci com o ouvido absoluto, com afinação. Então assim, todo mundo dizia, vai ser musicista, nasceu para isso, acabou. E eu muito tímida, não tinha coragem de cantar para ninguém. Mas tinha aquela frustração, né? De como que eu recebi um dom e não tenho nem coragem de usar. Mas eu me converti, né? E quando eu entendi que eu tinha que cantar para Jesus, isso me deu coragem. Eu falei assim, ele me libertou, ele perdoou meus pecados, ele mudou minha vida, ele me mostrou o amor mais poderoso que eu nunca tinha conhecido. Para ele eu canto. Comecei a ministrar louvor. E quando eu comecei a frequentar a igreja, eu recebia palavras proféticas sempre muito grandes, sempre coisas assim. As pessoas tinham visões comigo, em estádios, ministrando cura, ministrando adoração com muita autoridade. E eu olhava e falava assim, gente, impossível. Eu sou uma menina, uma adolescente que converteu cheia de trauma, cheia de complexo de tudo. Cheia de bloqueio, depressiva, pensava em morrer o tempo todo. Mas, gente, como é que essa visão é impossível? E eu ali, trancos e barrancos, porque quando você começa a frequentar a igreja, é óbvio que você chega cheio de problema. Normal, não tem vergonha nenhuma nisso. E você começa a entender o que Deus espera de você, você vai treinando, tem hora que você fracassa. Você viveu a vida toda, você está ali representando milésima geração de pessoas com problemas em tal coisa. Você carrega uma tradição, muitas vezes maligna com você. Mas você vai lutando. Um dia você acerta, outro dia você acerta, um dia você fracassa, no outro você volta, arrepende, continua e começa uma transformação na sua vida. Mas eu confesso que as palavras proféticas pareciam que eram para outra pessoa. Quem é que já recebeu alguma palavra profética que parece que está falando de outra pessoa? Levanta a mão. Bem alto. Muita gente. Deixa eu te falar um negócio. Era para você mesmo. Mas o que eu tenho que fazer quando eu recebo uma palavra profética? Eu tenho que falar assim, Deus, me vira do avesso. Me faz me tornar essa pessoa que o Senhor está dizendo que eu vou ser.
capacidade de fazer o que o Senhor me chamou. Você nasceu para viver o propósito que foi profetizado, que a palavra de Deus profetizou, que foi dito ao seu coração. Curado, feliz, frutífero, fiel, verdadeiro, alegre, equilibrado, próspero. Campanha prospere, domingo, segunda e terça. Você não pode perder aqui na igreja. Deus tem planos para a sua vida, que o mundo e a estrutura familiar do mundo fez de tudo para te convencer que você não nasceu para isso. E o dia que eu escrevi aquela carta para Deus, que quem conhece meu testemunho sabe, eu falei: Senhor, faça o que for preciso, mas me leva para o centro da tua vontade. Eu estava falando disso. Eu falei: Deus, eu estou com 30 anos e a sensação que eu tenho é que eu estou há anos-luz do que o Senhor me criou para viver. E eu não tenho a menor ideia de como chegar lá. Você sabe o que aconteceu? No dia seguinte eu fiquei com uma doença incurável. Estou contando a história de Jonas na minha vida. E no momento em que aquela aflição me colocou frente a frente com a morte, o sofrimento, a angústia, a vulnerabilidade, a perda de todos os órgãos, a perda da voz, que era o que eu achava que eu tinha de mais valor. Traqueostomia, encurtamento de laringe, atrofia de prega bucal, perda de movimento. O Senhor me disse: perdeu o chão? Abra suas asas. Aleluia. Tem um vento que vai soprar e vai te levar às alturas, porque a minha graça te basta. Glória a Deus. Eu entendi que a aflição veio me transformar e eu deixei que isso acontecesse. Quando eu vivi um milagre sobrenatural, que se você não conhece, você precisa conhecer, virou uma chave dentro de mim e eu comecei a ouvir a voz de Deus com muita nitidez. Claro que eu perdi tudo, eu não tinha nem vida mais. Foi mais fácil pensar só em Deus, falar só com Deus. Eu estava numa cama. Tudo que eu ouvia dele, eu obedecia imediatamente. E eu falei: Deus, o que sobrou de mim? E aí ele começou a me curar, dizendo: eu não preciso da tua voz para te amar. Eu não preciso do teu cabelo para te amar, porque eu estava careca. Eu não preciso da tua independência, do teu temperamento, das tuas opiniões. Eu não preciso. Você perdeu tudo? Agora você está pronta. Sabe o que mudou em mim? Eu comecei a obedecer imediatamente tudo que Deus me falava. Mas quando eu antes era autossuficiente, muito cheia de opinião, eu sempre tinha uma ideia melhor que a de Deus. Eu sempre pensava: não, agora não, depois, deixa eu terminar o que eu estou fazendo. Um dia eu faço, um dia eu oro, um dia eu me comprometo com uma vida de jejum, um dia eu largo o pecado, um dia eu paro de mentir. Dando exemplos que eu escuto no meu gabinete o tempo todo. Um dia eu confesso meus erros, um dia eu me exponho. Não quero me humilhar agora, não vai ser bom para a minha reputação. Não vou pedir ajuda nesse momento. E eu quero te dizer que eu me converti com 16 anos, mas essa virada de chave aconteceu aos 30. Dos 30 anos até os 35 anos, eu viajei quase o mundo inteiro. Do dia que eu decidi, eu vou obedecer a Deus. Ele me deu o ministério da palavra. Você sabe o que é
dar um ministério de palavra, eu fui fazer faculdade de teologia, pós-graduação, eu já tinha pregado no mundo todo. Deus abriu a Bíblia e disse: prega. Eu nunca tinha pregado. Ele falou: ora pelos enfermos. Eu nunca tinha orado. As pessoas começaram a ser curadas. Agora você começou a me obedecer, você vai entender do que eu sou capaz. Deus falou: eu mudo a chave da tua vida de uma hora para outra. Em 4, 5 anos eu já tinha lançado 7 livros com mais de 1 milhão de cópias vendidas. Eu tinha uma média de conversão semanal de 2.000, 3.000 pessoas. Só com o meu evangelismo. Nas igrejas, na rua, na TV. Se for colocar ainda, Deus me colocou nos canais de TV. Sabe por quê? Eu morri para mim. Deus cancelou meu velório. A obediência, ela turbina o teu propósito num nível que você não imagina. Então, se você disser: meu Deus, mas eu enrolei a vida inteira e não conversei o que Deus esperava de mim, tome uma posição hoje que em 3 anos você pode estar numa situação que você vai falar: como eu vim parar aqui? Porque Deus dá uma reviravolta na tua vida. Ele sopra o teu nome onde Ele quer, do jeito que Ele quer, com a autoridade que Ele tem. Ele aprimora os teus dons, Ele te dá novos dons, Ele te capacita, Ele te usa, Ele te transborda. A história de Jonas, ela está centralizada na obediência. Deus convocou o profeta, especialmente para chamar o povo de Nínive ao arrependimento. E anunciar que a misericórdia de Deus os alcançaria caso se arrependessem. Agora pensa uma coisa: quantas pessoas você conhece que tiveram um testemunho poderoso de cura, de milagre e não contaram para ninguém? Quantas milhares de vidas não teriam conhecido Jesus se eu não tivesse dito: eis-me aqui, Senhor? Quantas milhares de vidas estão esperando uma decisão sua, uma postura sua, um eis-me aqui de verdade? Eu podia ter pensado: poxa, eu conheci meu filho já com 5 meses, eu quero mais é viver para ele agora. Mas não, eu catei ele debaixo do meu braço, com 1 aninho, e viajava com carrinho, com mala, ainda com um buraco na barriga, falando assim ainda por causa da tracostomia. Alguma capacidade em mim? Zero. Mas a obediência fazia o quê? Milhares de pessoas se convertendo. A gente teve uma reunião de pastores essa semana de busca, de estratégia, e eu comentei com os pastores que a gente estava falando sobre as viagens missionárias, e um dos pastores fez uma brincadeira e falou assim: ficar viajando é ficar em hotel bom, é uma maravilha, viajando para as igrejas. Eu falei assim: tem certeza? Você já foi missionário antes? E aí eu falei assim: eu pregava 2, 3 horas. Depois do culto eu atendia 300, 400 pessoas individual. Não imitem isso aqui, meu pessoal. Em nome de Jesus. E aí eles falaram assim: você ia demorar não sei quantas horas para fazer isso, você está exagerando. Rafael viajou comigo, já viaja comigo há 8 anos. Eu mandei mensagem para ele: Rafa, eu estou viajando. Você lembra tal dia, tal lugar, tal história, tal? Porque é muita gente. Você imagina anos e anos e anos ministrando de domingo a domingo, todo dia, num lugar diferente. Aí eu falei para ele assim: você lembra no final como era? Aí ele falou: lembro. Eu falei: me ajuda, vê se eu estou exagerando. Eu lembro de ter 400 pessoas naquela fila gigante, a igreja fecha, o pastor vai dormir, a gente fica no porteiro orando. Aí ele falou assim: é isso mesmo. Eu falei: Rafael, mas me ajuda, eu não quero mentir.
quantas horas a gente passava depois que acabou o culto orando? Ele falou 5 horas. Verdade ou não? Mais de 5 até. Esse menino variou, porque ele ficava do meu lado lá. Vai, pastor, quer uma água? E não era pouca coisa não, era gente que vinha com respirador. Tinha que sentar perto da tomada, porque a pessoa vinha crendo que Jesus ia curar ela e curava. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Mas eu precisava entender que a minha vida não é minha. Quando você vai entender isso? O Miles Monroe, que é um pastor americano que já faleceu, e eu convivi indiretamente com ele, porque o meu pastor era discipulado por ele durante muitos anos. E uma das frases que ele mais dizia é que o lugar onde tem coisas mais preciosas e mais valiosas do mundo é o cemitério. Porque a grande maioria das pessoas enterra todos os seus talentos e morre sem ter realizado nem 1% do que poderiam ter feito. E aí eu lembro que eu comecei a viajar e Deus falava, escreve um livro, eu escrevia, escreve outro livro, eu escrevia. Gravei 5 DVDs, gente, lancei um CD com 13 músicas, todas de autoria minha. Como é que eu fazia tudo isso viajando e com um filho pequeno? Não sei. Mas o Espírito Santo de Deus me capacitava todos os dias. Glória a Deus! E eu chegava nas igrejas, o pastor falava assim para mim, nossa, Deus me deu um livro para eu escrever. Eu escrevi uma revelação. Eu falei, sério, pastor? Quando o senhor lançou? Ele falou assim, não lancei não, já tenho 20 anos. Mas a minha chave tinha mudado, porque eu era igual a ele antes. Eu tinha um baú de música que eu tinha feito. Eu tinha um monte de sermão, mensagem de célula, de grupos pequenos. Preparei, mas não dei. Me preparei, mas não fui. Eu era faltona, eu era atrasada. Eu era uma autossabotadora de primeira. Milhares e milhares de vidas esperando por uma virada de chave. Deus falou, canta, você tem que cantar. Deus falou, escreve, você tem que escrever. Deus falou, confessa, você tem que confessar. Você não está entendendo que Ele tem um roteiro para a tua vida e o tempo está passando. Tem coisa que você tem que desengavetar e fazer. Tem coisa que já nem vale mais a pena, já passou um tempo. Você tem que clamar e receber uma coisa nova. Jonas estava pensando demais em si mesmo. E é tão interessante que às vezes a gente está acomodado no conforto das nossas certezas, das nossas manias, das nossas aparentes incapacidades. Você vê que logo no capítulo 1, no começo, Deus fala, Jonas, levanta. Ela estava deitada. Levanta. Será que Deus está falando isso com você hoje? Levanta. Se mexe. Talvez você tenha que mudar de lugar. Ai, mas eu gosto tanto daqui. Mas você estava morto numa vida de pecado. Ele perdoou teus pecados. Ele te restaurou. E se Ele está falando saia, é porque Ele tem um lugar melhor. Você vai continuar enrolando? Talvez Deus te fale, esse teu emprego está destruindo a tua vida. Esse lugar de perdição está destruindo a tua moral. Sai daí. Ai, mas Senhor, eu falei, levanta e vai. Até quando você vai desconfiar das direções de Deus para a sua vida? Vai depressa, Deus falou para ele, vá depressa. Se Deus falou vai depressa, ele já estava atrasado. Atrasado no propósito de Deus para ele. Deus escolheu ele para salvar uma cidade.
Deus escolheu ele com o propósito de transformar aquele pequeno mundo. Você não nasceu para si mesmo. Depois fica procurando o psicanalista. Ai, por que eu nasci? Ser ou não ser? De onde vim? Para onde vou? Você já sabe. Mas o negócio só começa a acontecer depois que você obedece e vive em obediência. Mas me mostra um pouquinho, Deus, que eu vou. Só me dá um spoiler. Mas se você tivesse lido a Bíblia, você ia saber que Deus não é do tipo que dá spoiler. Ele fala: Abraão, sai da tua terra e vá para a terra onde eu ainda vou te mostrar. Se movimenta um dia de cada vez, porque todo dia Deus vai ter uma tarefa para você, é só você buscar Ele. Todo dia Deus tem uma pequena tarefa que contribui para um propósito macro. Mas você nem perguntou qual a tarefa da semana, tem 5 já atrasadas. Hoje é sexta. Aí você fala: ai, onde será que a promessa vai se cumprir, hein? Vai ser igual mágica, assim. Deus vai trocar sua roupa, te colocar um terno, te botar no palco, te dar autoridade, 7 diplomas, 5 best-sellers. Do nada, você vai acordar assim, nem filme. Deus está dizendo: vá. Vá, Gideão. Você não sabe quem você é, não, eu sei. Só obedece, que você vai ver quem eu vou te tornar. O que Deus fez na minha vida não é fruto de assessoria de imprensa, não é fruto de estratégia artística. Eu pregava na internet todos os dias, eu fazia devocional todos os dias. Sabe o que acontecia? A produtora do Fantástico entrava no Facebook, entrava numa oração minha, se convertia, chegava no programa e falava assim: ó, eu vi uma menina na internet, quero trazer ela aqui. A produtora do Rodrigo Faro era assim, sobrenatural. Aleluia. Ai, Deus, para que eu vou gravar isso aqui? Quem que vai ver? Quem vai ver é comigo, grava. Quem vai fazer sou eu. Obedece. Para aqueles que não conhecem a história de Jonas, eu vou resumir aqui, mas é um livro pequenininho de 4 capítulos que você vai amar ler com detalhes. Mas em resumo, Jonas fugiu de Deus. Deus falou: vai para cá, e ele foi para o lado contrário. Sabia que você faz isso direto? Ama tua esposa, meu filho. Ela vai ser seu jardim de delícias. Ah não, Deus, hoje eu não acordei com vontade de fazer isso não. Hoje eu acordei com vontade de fazer igual meu pai fazia. Ó, couro nela. Vai, Jonas, levanta, depressa, vai para Nínive. Ah não, eu vou para outro lugar. Ele fugiu, diz versículo 3. Fugiu da presença do Senhor. Ah, hoje eu não estou a fim de orar. Fugiu da presença do Senhor. Ah, hoje eu não quero ir no culto não. Fugiu da presença do Senhor. Ah, essa semana eu estou de boa. Fugiu da presença do Senhor. Se dirigiu para Tarsus. Desceu na cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Pagou a passagem. Olha a cara de pau. Embarcou. Como que ele ouviu Deus falando diretamente com ele? Ele tem a cara de pau. É igual aquela pessoa que falta no culto e vai fazer um rolezinho assim de boa. Como se nada tivesse acontecendo. Comprou a passagem, entrou, tipo, só eu sei que Deus mandou fazer outra coisa. Ninguém que sabe. Fim de costume. Ele entrou no barco. Sabe o que aconteceu? Começou uma tempestade em alto mar. Quase morria todo mundo, porque quando eu não obedeço, eu estrago a vida de todo mundo em volta. Quando eu não obedeço, a falta da execução do meu propósito real faz com que as coisas não se encaixem na minha vida. E a minha desordem
faz mal para todo mundo em volta. E aí, você chega na terapia, ou você chega no gabinete do pastor e fala assim: olha, eu sou muito infeliz. E o problema é fulano, ciclano, beltrano, mundo, meu pai, minha avó, minha tia. Todo mundo dentro do barco estava assim: gente, o que está acontecendo aqui? E eles eram pagãos. Eles começaram a pensar, né? O que a gente fez para os deuses? Que essa tempestade não está normal. Sabe quando a desgraça vem na tua vida e vem uma atrás da outra, você fala: gente, isso aqui não está normal não. Isso aqui não é coisa de gente não. Você está estranho. Acabou de levar uma rasteira, aí está recuperando, levanta, vem outra. Aí você fala: gente, aqueles homens ficaram apavorados e foram até Jonas e falaram: o que você fez? Versículo 10. Sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Jonas teve a cara de pau de chegar no barco e falar: oi galera, estou fugindo de Deus. Está dizendo aqui porque ele disse para eles. A pessoa falta no culto e posta um story assistindo Netflix de boa, maratonando. Um exemplo engraçado, mas o que a gente faz é muito pior que isso, tá, gente? Não é faltar no culto, é às vezes até estar no culto, mas estar ali centrado em você. Eu quero arrumar minha vida, eu quero realizar meus sonhos, eu quero ter sucesso pro mundo, eu quero ser o cara. Deus está falando: nega a si mesmo e obedece que eu vou te honrar. E aí quando Deus te honra, é diferente de tudo. Ele escreve um roteiro que você nem com todo o dinheiro do mundo ia conseguir escrever para a tua vida. É sobrenatural. Glória a Deus. E ele virou para os marinheiros e falou: eu pequei mesmo, me joga no mar, que a tempestade vai acalmar. Inconsequente, irresponsável. É por minha causa que essa tempestade violenta caiu sobre vocês. Ou seja, milhares de vidas em jogo, esperando uma mensagem de redenção que Deus chamou ele para dar. E ele não só estava impedindo essas pessoas de receberem a graça de Deus, mas estava estragando a vida de quem estava perto. Já reparou isso? Tem um monte de gente esperando o teu propósito acontecer. E exatamente por você não estar vivendo o seu propósito, você está estragando a vida de todo mundo em volta de você. Não, me joga no mar, que essa tempestade passa. Ao invés disso, aqueles homens se esforçaram ao máximo para remar de volta para a terra, mas eles não conseguiram. Enquanto você não viveu o propósito original de Deus para a sua vida, não tem remendo. Volta para Deus. Volta para o ministério. Volta a viver para as vidas. Não importa se você tem o seu trabalho, mas você tem tempo sim para fazer uma função voluntária na igreja para ajudar alguém. Você tem tempo sim para usar teu dom para o Senhor, seja ele qual for. Por que você acha que você é inútil? Não é a tua capacidade que Ele está te pedindo, Ele está pedindo a tua obediência. Que até a capacidade Ele te dá. Quantas vidas estão esperando para serem alcançadas por um ato de obediência seu? Não pensa pequeno não, porque nosso Deus pensa grande. E você sabe que quando eu era adolescente, que eu recebia essas palavras, às vezes eu estou acostumada já. Eu sentava no carro e falava para o meu pastor: pastor, Deus falou um negócio comigo que é mundial. Ele falava: vai, lá vem a Bianca, megalomaníaca. Eu falava: vai, eu tenho fé, Deus falou, quem vai fazer? Mas esses mesmos pastores que eram meus pastores na adolescência, na juventude, me viram pregando no Japão,
me vi pregando diversas vezes na Inglaterra, lançando livro no Uruguai. E aí eles falam assim, nossa, a gente não pode duvidar da capacidade de ninguém. Se chegar uma pessoa aqui numa igreja cheia de problemas, a gente tem que olhar e falar, o que Deus vai fazer da vida dessa pessoa, só Ele sabe. E eu tenho que ser um facilitador disso. Aleluia. Amém. Tudo é possível para Deus. No final das contas, acabaram lançando ele no mar. E Deus fez com que um grande peixe engolisse ele. Ele foi parar dentro de um peixe gigante. E lá dentro ele chegou num ponto em que ele falou, esgotei minha criatividade e estratégias para fugir de Deus. Morri. Precisou acontecer tudo isso para ele fazer uma oração sincera. Uma oração sincera. Em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, Ele ouviu meu clamor. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntes formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Versículo 3 do capítulo 2. Fui expulso da tua presença. Não necessariamente, né? Foi ele fugir. Até orando a gente muda um pouco a história, né? Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram. O abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram na minha cabeça. Não dá para imaginar um homem dentro de um peixe. Afundei até chegar aos fundamentos dos montes. As trancas me aprisionaram para dentro. Isso aqui acontece espiritualmente com a gente. Tem hora que a gente olha e fala, Deus, como é que eu saio daqui? Como é que eu me livro de mim? Como é que eu consigo parar de me destruir? Quando a minha vida já se apagava, eu lembrei do Senhor. E Ele é tão misericordioso que a minha oração subiu. Com um cântico de gratidão, eu vou me oferecer em sacrifício. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Glória a Deus. O que eu prometi, eu cumprirei totalmente. Versículo 9, capítulo 2. O que eu prometi, cumprirei totalmente. Na hora que ele disse isso, a palavra-chave, o que eu prometi, eu vou cumprir totalmente. O peixe vomitou ele. Aonde? Em Nínive. Porque tem hora que o sofrimento te deixa na porta do teu propósito. Aí Deus fala, vai, estou te ajudando, hein? Qual dor, qual aflição, qual sofrimento você viveu ou está vivendo, que está te dando a chance de fazer um compromisso real e dizer, agora eu vou cumprir totalmente o que eu prometi para Deus. Eu vou me entregar. Deus de novo falou, vá até a grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu lhe dei. Jonas chegou lá, na primeira palavra, a cidade inteira se converteu em massa. Foi um negócio assim, fora do normal. Todo mundo se arrependeu, abandonou os ídolos e se entregou para Deus. Uma cidade inteira destruída pela imoralidade, pela idolatria, pela perversidade. Para de fugir de Deus. Assume que a tempestade muitas vezes é culpa sua. E agora aproveita a chance de mudar e obedecer para sempre. Agora o que eu acho mais interessante é que esse podia ser o final da história. Podia terminar assim, não é lindo? Quem gosta de história com final feliz? E viveram felizes para sempre. Aí Jonas lá em Nínive, esse ano, abriu a igreja, né? Só que sabe o que ele fez? Quando todo mundo se arrependeu, ele foi para debaixo de uma árvore e falou
assim, eu não acredito que essas pessoas ainda se arrependerem, Deus não vai destruir a cidade. Gente sem vergonha, eu estava torcendo para eles não se arrepender, já pegar fogo em tudo, acabar isso aqui. Sabe por quê? No final das contas, o propósito que Deus te chamou para cumprir também veio para transformar você. Glória a Deus. Quem mais precisava daquilo? Jonas. Acho que eu vou morrer. O dono da verdade estava criticando um povo ímpio, perdido. A primeira chance que teve de converter, converteu. E ele que estava ali com Deus, a gente ouvindo a voz de Deus todo dia, cara de pau, fugia de boa na lagoa. Estou fugindo de Deus. Vamos tirar um selfie. Isso significa que ainda que você esteja cumprindo o seu propósito, talvez você não esteja deixando o teu propósito te transformar. E aí você pode estar abençoando um monte de gente no final. Você ficar sozinho debaixo de uma árvore, achando que as próprias pessoas que você foi instrumento para salvar não mereciam. Faça exatamente o que Deus te pediu e faça com excelência. Deus não te chamou para fazer nada mais ou menos. E de novo eu vou te dizer, Jesus disse, é impossível servir a dois senhores. E uma coisa que eu tive que aprender com o ministério missionário, que é viajar, dar o seu melhor, entregar o seu talento, principalmente depois que eu já era uma figura pública, que eu podia estar palestrando por milhões de reais e eu estava viajando de barquinho para ir para uma cidade lá no fim do mundo, sem ganhar nada, para ensinar Jesus, mostrar Jesus, curar as pessoas, dormindo nos hotéis, que o sangue de Jesus tem poder. Vocês não estão entendendo não. A porta do banheiro era aquela de sanfoninha, na beira da estrada. É que eu tenho essa cara assim, né, mas não é não. É com essa cara que eu vou mesmo, em todos os lugares que Deus me enviar. Pode ser no fim do mundo, eu vou no fim do mundo. E se eu chegar lá e a igreja estiver precisando e o povo não tiver nada, eu tiro do que eu tenho para ajudar, porque Deus cancelou o meu enterro. Aleluia. Será que você tem consciência de onde Ele te tirou? Fica de pé no seu lugar. Diga, no fundo, quem tem que mudar sou eu. Feche os teus olhos no teu lugar e fala com Deus. Talvez você esteja dentro de um peixe grande. Um lugar que você não sabe nem como sair, você não tem como sair. Um lugar que não dá nem para sobreviver. Eu oro ao Espírito Santo que traga à tua memória todas as ordens que Ele já te deu durante a sua vida e você não obedeceu. E eu quero que Ele te mostre como estaria a sua vida hoje. O que mais precisa acontecer? Em quantas pessoas mais você vai colocar a culpa? Essa noite é decisiva. Glória a Deus. E aqueles que levantaram as mãos dizendo, sim, eu tenho palavras proféticas,
Eu tenho promessas para a minha vida que eu não tenho a menor ideia de como se cumpririam, como se cumprirão. Quero que você venha aqui à frente, caso você realmente queira que se cumpram. Glória a Deus. Aleluia. Eu escolho Deus, eu escolho Deus, eu escolho Deus. O Senhor me enviou para essa igreja sem me dar explicações. Ele simplesmente disse: vá e dê o seu melhor. É o que eu estou fazendo aqui. Glória a Deus. Servindo, amando, cuidando de algo que é tão precioso para Ele, que são vocês. Tudo que Deus colocar nas tuas mãos, faça, e faça com excelência, porque não é